Queridos, eu queria compartilhar com vocês e refletir com vocês um texto que está no livro de Marcos, capítulo 11. Logo quando o pastor Daniel me convidou para poder estar aqui com vocês, eu senti no coração de te trazer essa palavra. Já faz algum tempo que eu tenho ministrado essa palavra em algumas das células que tenho tido a oportunidade de estar, e Deus tem falado muito através dela. Deus tem dado uma direção, Deus tem aberto um pouco o nosso entendimento, e eu tenho certeza que Deus quer falar com o seu coração sobre isso. Nesse texto a gente vê, lá em Marcos 11, a partir do versículo 13, uma situação que Jesus passou, né? Esse é um culto de cura e libertação, não é? Onde normalmente as pessoas vêm aqui porque elas estão com algum problema, elas estão com alguma dificuldade, alguma coisa na sua vida não está indo bem, parece que está amarrado. Por isso que chama libertação. Libertar de algo que tem te prendido, que tem te roubado, que não tem permitido que você vá bem. E quando a gente não anda bem, quando a gente não conquista, quando a gente não dá passos na direção do sucesso, de conquistas, a gente fica mal. Num primeiro momento você fala, poxa, não está dando certo. Mas na medida que as coisas não vão acontecendo, você fala assim, poxa vida, o teu coração entristece. Porque você tem expectativa. Você tem desejo de alcançar, você tem desejo de crescer. Você tem desejo de ser bem-sucedido. E sabe por que você tem desejo de ser bem-sucedido? Não é egoísmo do teu coração. Na verdade é uma característica que Deus colocou em você e em mim, de prosperar. Isso a gente vê, eu estou saindo um pouco aqui do Marcos 11, em Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Nesse livro de Gênesis, quando Deus está criando um homem, Ele dá uma ordem: domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que se move. E Deus abençoa o casal e diz a ele: frutifica, multiplique, enche a terra e domine sobre ela. Então Deus, quando Deus criou Adão, Ele colocou características. Eu quero que você cresça, eu quero que você multiplique, eu quero que você domine, eu quero que você faça isso no ambiente que você viva. E o ambiente que Adão e Eva viviam, ele tinha que dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se locomoviam. Amados, Deus colocou uma característica em nós. E Ele tem expectativas. Ele tem expectativa que você vá bem. Ah, mas eu tenho que orar por prosperidade? Tenho que orar por prosperidade. Na verdade eu tenho que orar para que se cumpra na minha vida a vontade do Senhor. E quando isso fica claro para mim, quando eu chego diante do Senhor, a minha oração parece que ela é mais consistente. Então, amados, eu quero que você saia daqui sabendo o seguinte: que Deus, não é o pastor Israel, quer que você prospere, porque na tua prosperidade Ele tem propósito. Amém? Na tua vida Deus tem propósito. Naquilo que você alcança, naquilo que você faz, no bom trabalho das tuas mãos, no dia a dia da sua vida, o Senhor se revela, o Senhor se mostra, o Senhor cumpre propósitos tremendos de restauração e de vida. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer com que isso aconteça na nossa vida, e não entendemos por quê. E acabamos sofrendo, sem saber por onde caminhar, por onde fugir, como resolver. E nesse texto de Marcos capítulo 11, nós vemos uma situação que me dá uma direção, e eu quero compartilhá-la com vocês, para que no final desse culto nós possamos nos levantar e orar, e buscar a presença do Senhor, para que Ele traga respostas, traga direção, e principalmente nos dê convicção de que quando nós oramos, o Senhor verdadeiramente opera. Meu irmão, você tem que desejar ser usado por Deus. Posso ouvir um amém? Eu quero ser usado pelo Senhor. E eu sei que quando Ele me usa, Ele me capacita. Eu sei que quando Ele me usa, Ele coloca nas minhas mãos tudo aquilo que eu preciso para fazer a boa obra dEle. E no que diz respeito à minha vida, amém? No que diz respeito à minha vida, todas as coisas cooperam para o meu bem. O Senhor vai querer me abençoar quando eu estiver na minha casa.
O Senhor tem propósito de abençoar eu como marido, como pai. O Senhor tem propósito de abençoar as mães, as esposas. Porque em tudo isso Ele revela. Em tudo isso nós cumprimos o propósito do Senhor na nossa vida. Nessa passagem de Jesus lá em Marcos 11, gente, o tempo vai passando, a nossa vista vai ficando fraca, né? Eu fiz umas anotações aqui, eu tenho que olhar, não tem jeito. A gente vai ficando velho quando a gente encontra os filhos e filhas dos amigos, né? Namorando com os amigos também. Isso, eu estou chegando numa idade avançada. Mas tudo bem, glória a Deus. Estava Jesus, olha só a situação. Voltando da sua caminhada, de repente de longe ele vê uma figueira. E ele criou expectativa de que naquela figueira houvessem o quê? Figos. Jesus estava com fome. A figueira foi feita para ter figos. Amém? Como nós fomos feitos para dominar, para multiplicar. Amém? O Senhor nos deu capacidades. E olha só, vamos fazer um paralelo a essa palavra. Então Jesus está passando, num determinado momento, ele olha ao longe e vê uma figueira bonita, uma árvore repleta de folhas, e ele cria expectativa, porque ele sabia que na figueira haveria de ter frutos. E ele vai até aquela figueira procurar frutos. E quando ele chega naquela figueira, ele procura aquilo que saciaria a vontade dele. E ele não encontra figos. Jesus não encontra aquilo que ele queria. Ele falou, poxa vida, mas essa árvore está bonita, está pronta para dar aquilo que eu quero. Ela tem capacidade para fazer isso. Mas ela não tem frutos. Na medida que o texto vai seguindo, esse versículo que eu disse agora é o versículo 13. Viram ao longe uma figueira e foram até ela. Seguindo no versículo 14, 15, ele olha a figueira, não tem fruto, e ele lança uma palavra, e uma palavra dura, que nunca mais ninguém coma mais de ti. Mas um pouquinho antes tem um detalhe importante nessa palavra que me faz refletir e nos chama a atenção uma questão importante da vida. Não era tempo de figos. Então por que Jesus repreende a figueira e fica tão bravo? Nossa, Jesus foi duro, né? Não. Na verdade, Jesus está querendo trazer um ensinamento para nós muito importante. E na medida que nós vamos estar lendo esse texto, a gente vai sair daqui com um entendimento claro do porquê Deus quer que nós oremos com fé. Não era tempo de fruto, mas tinha que ter fruto. Não era tempo de fruto, então ela não poderia dar fruto, então ela não poderia ser repreendida, ou não poderia ser amaldiçoada, ou ele não poderia ter ficado irado. Não sei se é a palavra correta usar essa, mas ele não poderia ficar indignado de chegar nela e não ter frutos. Não era tempo. Sabe, amados, o que eu entendo nessa palavra? O que Deus quer nos ensinar com essa palavra, sendo tempo ou fora de tempo, Ele tem expectativa que nós venhamos dar frutos. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Não importa se o nosso país esteja em crise agora, o Senhor tem para você prosperidade. Mas pastor, essa teoria, essa coisa de prosperidade, irmão, entenda, abre o teu coração e comece a ouvir o que o profeta está dizendo para você. O Senhor espera que você prospere, que você vá bem em tempo e fora de tempo. O Senhor tem para você algo mais, independente do momento difícil que se está se passando, Ele quer desenvolver, Ele quer colocar no teu coração fé. Ele quer colocar no teu coração confiança. Ele quer que você chegue na presença dEle com certeza de que ao pedir Ele vai te dar. E essas palavras não são minhas. Mas está difícil a vida. Mas eu tenho condição de frutificar. Estamos passando um tempo de escassez, mas existe a oportunidade, existe um meio, existe como eu frutificar. Meu irmão, não estou falando isso para nosso egoísmo, não. O Senhor quer nos ensinar a ter propósito nas coisas.
Quando nós formos orar daqui para frente, eu tenho certeza que você vai lembrar dessa palavra e vai falar: Senhor, eu quero prosperar porque o Senhor tem propósito na minha vida e eu quero andar em liberdade para alcançar tudo aquilo que Tu tens para a minha vida. Está difícil, mas eu tenho esperança. Jesus tinha expectativa naquela figueira, mesmo ela estando fora de tempo de dar figos. Ele esperava algo mais. Irmãos, Deus espera algo mais da tua vida. E esse algo se chama frutos. Frutos que permaneçam. Ele quer que você olhe para Ele acima da dificuldade, acima do problema, acima daquilo que tem impedido você. E talvez você chegou hoje na igreja com uma expectativa de que Deus te libertasse daquilo que está aprendendo, por exemplo, a tua empresa de prosperar. Quem tem passado dificuldade na sua empresa aqui? Quem tem tido dificuldade no seu trabalho? Quem está precisando de uma porta aberta? Meu irmão, tudo isso é impedimento para que você cumpra a obra do Senhor com liberdade. Você pode fazer? Pode, mas eu posso fazer melhor se de repente eu tiver condições. Agora, meu irmão, não peça e guarde para você. Peça e consagre ao Senhor. Amém? Consagre ao Senhor. Vocês lembram de Ana? Está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Lembram de Ana? Aquela mulher que estava sendo assolada pelo fato de não poder ter filhos. Estava sendo assolada pelo fato da outra mulher do marido ter filhos e olhava para a cara dela: eu tenho filho, você não tem, está vendo? Você é ruizinha. Ela estava mal. E ela chega diante do Senhor com convicção. A gente foi lá, né? E naquele dia que essa palavra começou a gerar no meu coração tanta fé. E ela chega para Deus e fala: Deus, me dê um filho. Me tire desse opróbrio da esterilidade. Não deixe mais que zombem de mim. Me dê um filho. Porque quando eu tiver, eu vou dar ele para o Senhor. O coração dela tinha convicção, mas ela também tinha uma palavra dada. Quando ela recebe o filho, logo que ele desmama, ela apresenta diante do profeta. E conta para ele: olha, eu sou aquela mulher que estava orando aqui, triste, amargurada, mas o Senhor ouviu minha oração e me deu um filho, e eu estou dando ele para servir o Senhor. Esse filho se chamou Samuel, e foi aquele homem, o profeta, que ungiu Davi. Meu irmão, Deus tem tanta coisa para fazer na tua vida. Abre o teu coração, estabelece a tua vida nessa palavra que vai te encher de fé hoje. Deus tem expectativa sim para que você cumpra. Mas pastor, está sendo difícil. Está sendo tão complicado lidar com tantas afrontas, com tantas situações contrárias. As portas estão se fechando, os clientes não estão vindo. Eu não estou conseguindo pagar as contas e cada dia que passa esse problema está maior. Eu não consigo ter alegria porque a minha alegria está sendo roubada por conta de tantas confusões que estão acontecendo na minha casa. Eu não consigo chegar até o meu filho não consegue chegar até mim. O meu relacionamento com a minha esposa não vai bem. Senhor, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Era mais ou menos isso que aquela figueira devia fazer quando ela olha para si e não vê fruto nenhum. Então ela podia imaginar, falar assim: quem sabe Jesus passe aqui e queira algum fruto meu, e se ele não ver, que coisa que vai acontecer? Senhor, me dê frutos. O texto, queridos, em Marcos 11 continua falando assim, né? No outro dia, os discípulos voltam e passam por aquela figueira. E Pedro, ao olhar para a figueira, fica espantado. Falou: Jesus, olha só o que aconteceu. A figueira que o Senhor amaldiçoaste secou até a raiz. Aquela figueira que ele procurou um fruto, não encontrou, lançou uma palavra, secou. Aí Jesus responde para ele. E muitas vezes, amados, nós declaramos essas palavras, mas não entendemos o contexto dela. Não entendemos por que Deus está falando para mim esses versículos. E olha o que fala, seguindo, no 23. Jesus está falando: se você crer, você vai dizer para o monte: erga-te e lança-te no mar. E se você não duvidar, mas crer, isso vai acontecer.
No 23 está dizendo, monte. Dê um nome para esse monte. Problema. Sai da minha vida e vai para bem longe. E se você acreditar nisso, isso vai acontecer. Jesus está começando a falar para os discípulos, olha, se vocês acreditarem em algo que vocês desejarem, e falarem com fé, acreditando, sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer. Porque antes tinha acontecido um fato. Uma figueira secou, porque ela não deu para Jesus aquilo que ele procurou. Então Jesus não está trazendo somente uma palavra para você, olha, se você não conseguir, você vai sofrer. Ele está dando, eu quero que você consiga. E sabendo que você terá dificuldades, sabendo que no braço a gente não consegue nada, ele começa a dar a fórmula, ele começa a dar a direção de como eu vou fazer e como eu vou alcançar aquilo que eu quero. Se você pedir, se você orar, se você crer, se você me buscar sem dúvida alguma, isso vai acontecer. Amém, igreja? O Senhor está dando a continuação da história. Peça que eu vou resolver o teu problema. Acredita, não duvide, não questione uma vez sequer. Você vai conseguir. E ele segue ainda. O que pedires orando, se você crê, você vai receber. Está no versículo 24. Então ele está dando para a gente o que eu tenho que fazer para conseguir alcançar aquilo que eu preciso. Está com dificuldade? Você não está alcançando aquilo que você espera? A tua vida não está caminhando na liberdade que você deseja, porque você vê que coisas te prendem? Creia, pede. Em oração, em relacionamento com Deus. Amados, nós precisamos aprimorar nosso relacionamento de Deus. Eu estava orando nessa madrugada, e olha que foi difícil orar essa madrugada, porque essa madrugada estava frio. Mas eu falei, Deus, eu preciso conversar mais contigo. A gente tem uma fase que a gente tem curiosidade de Deus. Não é verdade? Falaram que Deus é Deus, que Ele é poderoso. Chega uma outra fase que a gente quer conhecer mais Deus. Já naquela curiosidade, é ter mais informação, é buscar um pouco mais de perto. Tem uma outra fase que você quer intimidade com Deus, já quer andar junto. Uma outra fase você já quer santidade, você já quer mais ou menos ser como Deus, quero ser santo. Você está entendendo o que Deus está te falando para você hoje? Onde você está? Tudo isso está te levando a essa convicção dos versículos 23 e 24. Se eu tiver convicção, se eu desejar fortemente, eu vou conseguir aquilo que eu preciso para que a minha vida vá bem. Para que se cumpra na minha vida os propósitos de Deus. Então quando a gente começa a falar, Deus, se eu pedir eu vou conseguir, mas por quê? Porque Deus tem propósito na tua vida, meu irmão. Deus espera que a tua empresa prospere. Mas por que Deus espera tanto que a tua empresa prospere? Né, Eric? Porque Ele tem propósito. Ele tem portas e igrejas que vão ser abertas pelo teu prosperar. Eu posso ouvir um empresário dar um amém aqui? Amados, as igrejas no Brasil, muitas delas, as igrejas tradicionais, foram abertas por homens americanos que sabiam que o evangelho tinha que crescer, e eles mandaram muito dinheiro para cá. O pastor está falando de dinheiro? Eu falei, não estou falando de dinheiro, sim. Dinheiro, um dos norteadores mais importantes de fé, de importância. Não é verdade? Você não coloca teu dinheiro naquilo que é importante? Se a gente fala que Deus é importante, eu vou colocar dinheiro aonde? Agora, que dinheiro que eu vou colocar se eu não tiver? Que dinheiro que eu vou pôr se a minha empresa não estiver indo bem? Que dinheiro eu vou poder ofertar, eu vou poder dizimar se eu não conseguir um emprego? Se eu não tiver um relacionamento bom com a minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, e minha casa estiver em desequilíbrio e eu não tiver paz, como que eu vou ter dinheiro? Vocês estão me entendendo, amados? Senhor, eu tenho convicção do meu papel. Eu tenho convicção que Tu tens propósito para a minha vida e tem expectativas que eu vá bem. Mas Tu tens visto que eu tenho tido dificuldade.
Eu não tenho conseguido caminhar porque estou embaraçado com tantos problemas. O Senhor tem visto que a minha empresa não tem conseguido prosperar. Os clientes não têm vindo. Senhor, eu quero me colocar diante de Ti e crer e confiar, Senhor Jesus, que o Senhor fará um milagre ainda nessa noite e as coisas vão mudar, porque eu quero glorificar o Teu nome. Meu irmão, uma oração com propósito. Uma oração com propósito. Eu sei o que eu estou pedindo, eu sei o porquê eu estou pedindo. E eu sei que Deus vai me dar, porque Ele tem expectativa na minha vida. Senão Ele não me procuraria, senão Ele não me buscaria, senão Ele não me atrairia perto dEle. Deus te atraiu porque Ele tem propósito na tua vida. Ele já te salvou, agora Ele quer fortalecer você. Ele já te colocou perto dEle, agora Ele te quer capacitar. Ele quer te levar a fazer coisas maiores que você tem feito. Ele quer que você vá bem em tudo, porque no teu tudo, meu irmão, Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Meu irmão, hoje você tem condição de falar: Deus, eu não sei porque não tenho conseguido caminhar com liberdade, mas eu sei que Tu tens propósito na minha vida. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Agora, já pensou se Ana recebe o filho e guarda, agora não vou dar para ninguém? Ele fez um compromisso com Deus. Alguma coisa boa não ia acontecer. Agora Deus está te convidando a ter tomar um passo de fé. E se você toma esse passo de fé, saiba que Deus vai abrir as portas. Mas eu quero ver quantas portas de igreja você aberto com aquilo que você vai conseguir. Quantas vidas serão restauradas, quantas vidas serão salvas por conta da tua intercessão, por conta do teu benefício, por conta da tua vida, por conta do teu tempo, por conta de tudo aquilo que você tem. Meu irmão, a gente ora por um carro novo, quando a gente recebe a gente não quer dar carona porque vai sujar o carro. Está esquisito isso? Não é verdade? Está estranho. Deus, esse te pertence. Mas na primeira oportunidade que você tem para servir, que propósito que Ele tem? Que propósito? Meu irmão, quando nós entendermos os propósitos de Deus para as nossas vidas e começarmos a ser mais generosos, sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar muito mais na tua mão. Deus vai te dar mais criatividade, Deus vai te dar mais capacidade. Deus vai te levar a fazer coisas que você nunca imaginou conseguir fazer. Ele vai te dar a oportunidade de você ver milagres, prodígios e maravilhas. Você é capaz, você estudou, você fez pós-graduação, fez MBA, fez doutorado, mestrado. Você é o melhor que tem, mas vai chegar uma hora que o teu braço não vai aguentar. Vai ser necessário você se ajoelhar e se prostrar diante da presença do Senhor e falar assim: Deus, agora eu não consigo, é contigo, Pai, me ajuda. Mas, meu irmão, se você não tiver esse músculo de fé desenvolvido, você vai lutar com o teu braço, vai brigar, até desfalecer e não vai conseguir. O Senhor está te convidando, fala assim: meu irmão, se capacite mesmo, que isso é bom, isso é excelente, mas saiba que eu sou Deus e a porta abre quando eu digo sim, e eu quero dizer sim para vocês hoje. O Senhor está dizendo sim para vocês hoje, mas Ele quer que a tua oração tenha propósito. Ele quer que a tua vida sirva o Senhor em todas as coisas, que a tua casa verdadeiramente seja uma casa de oração aberta, para que as pessoas conheçam a Deus, para que você, quando tiver aquela porta escancarada de emprego, e eu não quero emprego, eu quero muito mais de emprego, eu quero uma carreira. Eu vou orar para que o Senhor abra uma porta de carreira para você. Ele quer que você seja uma testemunha, não um agente secreto. Ele quer que você fale, mas mais do que falar, Ele quer que você viva o Evangelho. Ele quer que você se entregue. Ele quer que a sua oração seja cheia de poder. Por isso que eu falo, meu irmão, amanhã tem vigília. Vai. Mas pastor, eu não posso orar em casa? Pode. Mas a vigília é um ambiente diferente, preparado, onde você vai estar orando longe de tudo e de todos, buscando juntamente com o ajuntamento da igreja. Pastor, é difícil amanhã, não dá, mas meu irmão, comece a buscar mais a Deus. A gente tem subido ao monte com os homens já faz um ano. Toda segunda-feira. Às 10 horas a gente se encontra lá no Graal da Castelo Branco. Pô, pastor, é longe, mas tá bom. Tá funcionando. Não mexe com o time que está ganhando. Não é verdade? Toda segunda-feira a gente vai lá. Teve chuva, teve frio, teve muito frio. Teve muita gente, teve pouca gente.
Natal, Ano Novo, aniversário de esposa, a gente estava lá. O que a gente está ganhando com isso? Eu falo que a gente sobe no monte não para termos alguma coisa, mas para sermos alguma coisa. Para sermos homens que Deus pode contar. Para que Deus restaure as nossas vidas. Para que Deus fortaleça o nosso eu. Para que nós venhamos vencer as nossas limitações, as nossas inclinações, os nossos medos, as nossas vergonhas. Meu irmão, minha irmã, você já viu o homem orar? É difícil. Sobe no monte e você vai ver. A gente passarmos um bom tempo orando sozinho, orando um pelo outro, orando todo mundo junto. Tem uns irmãos aqui que sobem comigo para orar. E a gente tem visto a glória de Deus naquele lugar. Eu oro porque eu preciso de Deus. Ah, mas você tem passado luta? Não necessariamente. Mas se porventura eu vier passar, eu já estou com o músculo da fé desenvolvido, para que ao invés de eu ficar brigando, dando cabeçada na parede, se entristecendo, correndo por quarto, chorando, não fazendo nada, perdendo mais ainda, eu vou na presença de Deus e falo assim: Deus, me ajuda, porque eu tenho muito que fazer, e eu não quero que esse problema me barre, seja um obstáculo para eu conseguir aquilo que tu tens para a minha vida. Não quero perder tempo, e eu quero convidar os irmãos, confiando no Senhor, para que não percam tempo também. Chega do tempo de deserto, está na hora de entrar na terra prometida, e o Senhor está convidando você para isso hoje. Aleluia! O Senhor está convidando você, para quando você chegar na presença dEle, falar: Senhor, não quero mais ser roubado, não quero mais perder tempo. Se porventura eu errei, me perdoa, mas eu quero começar um novo tempo. Senhor, me ajuda, segundo aquela oração, segundo aquela passagem na tua palavra. Me ajuda. Marcos 11, o Senhor fala: se eu pedir e acreditar, o monte, o problema vai sair, vai embora. Eu falei para você, meu irmão, dá nome para o monte. Dá nome para o teu monte. Dá um nome para ele. O meu monte é casamento. Não é que você quer lançar teu casamento para longe, mas aquilo que está atrapalhando o teu casamento. A porta fechada dos negócios, dê um nome. Senhor, abra as portas dos meus negócios. O pastor está falando de dinheiro para caramba hoje. Dinheiro é importante. A Bíblia fala mais de dinheiro do que amor. Aprender a lidar com as coisas daqui, pelas coisas do alto, nos traz muito mais benefícios. Fundamentar as coisas daqui pelas coisas do alto são muito melhores. Um dia Pedro estava pescando. Vocês já ouviram essa palavra também? E a noite inteira ele lançou rede. A noite inteira. E lança a rede e não vem peixe. Parece eu quando vou pescar, nunca pego nada. E lança a rede, vem peixe. Parou o barco na beira. Começou a lavar a rede, dobrar. Aí chega Jesus e fala para ele: olha, Pedro, pega esse teu barco aí e vamos para bem longe. Pedro pega, sobe no barquinho, dá carona para Jesus. Aí Jesus fala para Pedro: ó Pedro, lança a tua rede. Aí Pedro podia falar: Jesus, eu conheço tanto esse mar aqui. Eu já fiz tantas vezes isso aqui. Não tem peixe, Jesus. Deixa eu voltar para dormir um pouquinho. Está frio. Deixa eu descansar, porque amanhã eu vou de novo. Aí eu consigo pegar uns 2, 3 peixinhos. Eu acho que é essa a expectativa de Pedro. Pegar uns 2, 3 peixinhos. Aí Jesus fala: lança a rede, Pedro. Aí Pedro fala: não vou fazer isso por mim, mas eu vou fazer pela tua palavra. Ele lançou a rede, não nas suas expectativas. Ele lançou a rede não nas suas experiências. Ele lançou a rede não naquilo que ele tinha visto ou que alguém contou para ele. Ele lançou a rede pela palavra de Deus. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Era tanto peixe que ele teve que pedir ajuda. E foi tão impactante o que aconteceu na vida de Pedro, que ele largou os peixes e foi seguir Jesus. Meu irmão, quero que você saia daqui com uma convicção tal, que você vai receber tanta bênção, que a partir desse dia você vai segurar tanto em Jesus, e você nunca mais vai largar Ele, como Pedro fez.